o inconsciente. Nessa primeira aula, nós estamos fazendo um movimento de retomada, de revisão dos conteúdos que nós vimos na matéria de teoria psicanalítica, para inspirar vocês nesse exercício de imaginar como são os atendimentos em psicanálise. Mais do que isso, de imaginar como que é o começo dos atendimentos em psicanálise, como que é o início do tratamento, como que é a chegada dos pacientes na clínica. E o inconsciente, gente, o que vocês acham que esse conceito de inconsciente participa no processo da psicoterapia? Participa do processo da escuta clínica em psicanálise. Como será que o inconsciente participa? Nós vimos, a partir do conceito de inconsciente, que existe uma dimensão da nossa vida psíquica, uma dimensão que é muito importante para quem nós somos, para como nós nos sentimos, para como nós pensamos, para como nós agimos, uma dimensão que participa nas motivações, que impulsiona, que motiva. E apesar dessa dimensão ser tão presente e estar tão intricada em quem nós somos, em vários aspectos na nossa vida, nós não temos um acesso direto, nós não temos um acesso consciente a essa dimensão. Então, a essa dimensão da vida psíquica nós chamamos de inconsciente. Como que o conceito de inconsciente, então, tem a ver com como nós vamos escutar na clínica? Um conceito muito importante é o de realidade psíquica. Vocês se lembram o que é realidade psíquica? Geralmente, quando a gente pensa em realidade, a gente pensa em algo que dá para ir lá e conferir, dá para ir lá e verificar, né? Eu vou comprovar que algo é real. Se algo é real, algo é objetivo, outras pessoas vão ter visto também, outras pessoas vão ter percebido também. Vocês se lembram que na escuta de pacientes histéricas tinha uma certa desconfiança, um certo receio? Será que esse sintoma não é um exagero? Será que esse sintoma não está sendo inventado ou exagerado? Será que esse sintoma é real? E aí, escutando essas pacientes, a história de vida, os sofrimentos, mais uma vez vinha essa ideia: será que isso que está sendo contado é real? Será que essa recordação é real? Será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é mesmo real? E aí, para a psicanálise avançar, vocês percebem como essa ideia de uma realidade dada, objetiva, para ser conferida, avaliada, verificada, comprovada, essa ideia de realidade, ela não serve. Porque não é isso que a gente está escutando. A gente não está escutando esse registro das evidências conscientes, comprováveis. O que é que a gente está escutando? A gente está escutando o que é real para aquela pessoa. Escutar como alguém conta de sua história, escutar as lembranças que são investidas afetivamente, escutar como que vai se desencadeando uma associação que leva a outra, uma recordação que não tem um acesso muito direto, mas então emerge aquele conteúdo afetivo. Escutar o que faz sofrer, né, é escutar uma forma de realidade, mas uma forma de realidade que não vem daquilo que nós medimos e conferimos. Não é uma realidade que vem de um carimbo de eu vou consultar outra pessoa, eu vou investigar, vou abrir um inquérito. Não. Se a pessoa sente, é real. Se gera sofrimento, é real.
eu não vou ficar me perguntando assim, aconteceu ou não aconteceu? Será que aconteceu mesmo dessa forma? Será que aconteceu mesmo desse jeito que a pessoa está contando? Será que aconteceu? Eu não vou ficar me perguntando o que aconteceu objetivamente. Eu vou escutar pensando que o que aquela pessoa sente importa, que o que aquela pessoa sente é real, que aquele sofrimento que eu estou vendo existe, aquele sofrimento que a pessoa está trazendo existe. Imagina o quanto isso é importante nesse contexto de processo de escuta dos sintomas histéricos, que tanta gente dizia que era mentira, distorção, exagero. Não, esse sofrimento que está sendo trazido é real. Por mais que eu não encontre para esse sofrimento resultados nos exames, mostrando uma causa, mostrando que esse sintoma deriva de tal desvio fisiológico, de tal déficit biológico orgânico, não é isso que torna aquele sofrimento real. O que torna aquele sofrimento real é que ele é sentido para a pessoa. Então, a ideia de realidade psíquica traz que há algo que acontece, algo que a pessoa vive, né? O que a pessoa viveu, o acontecimento que a pessoa viveu, mas a gente não consegue separar o que aquela pessoa viveu do processo de construção de sentidos. E num processo de construção de sentidos para o que alguém viveu, o que é que entra? A fantasia. Imagina uma criança muito pequena. Uma criança muito pequena, ela ainda não tem os mesmos elementos cognitivos, os mesmos elementos de linguagem para nomear o que acontece, os mesmos elementos de aprendizado social. Mas isso não quer dizer que essa criança muito pequena não viva momentos muito intensos afetivamente, de grande intensidade afetiva. E como que essa criança que ainda não tem os mesmos elementos cognitivos, os mesmos recursos verbais para nomear, os mesmos códigos socialmente compartilháveis, então ela não registra o que acontece? Claro que ela registra o que acontece. Né? Então, a psicanálise, ela reconhece bastante o quanto ali, nas primeiras experiências da infância, nas relações primárias de cuidado, de contato com o mundo, podem ter experiências afetivamente muito intensas, que a criança ainda não tem os mesmos recursos que uma pessoa adulta para elaborar, para registrar. E a gente vai ver o quanto para a psicanálise essa dimensão do excesso é chave para a compreensão do trauma. Então, o trauma não é simplesmente aquilo que aconteceu. O trauma tem a ver com a distância entre o que acontece e os recursos que aquela pessoa tem para elaborar o que acontece. O excesso, a intensidade afetiva e emocional do que acontece e os recursos de registro, de elaboração. Vocês percebem, então, que quando a psicanálise está falando de realidade, está falando de uma realidade que é única, que é singular para quem viveu e para os sentimentos, afetos, emoções, para o que foi descarregado ali no que se viveu. E que quando a gente vive algo que desperta em nós uma intensidade afetiva, um excesso pulsional, nem tudo é registrado conscientemente. Nem tudo é registrado pela racionalidade consciente, ou melhor, muita coisa escapa da consciência. É errado a gente confundir o que a gente vive, o que acontece com a gente, daquilo que conscientemente a gente percebe. Não. O que é real? É o que é sentido.
é o que é sofrido, é o que nos traz essa intensidade. E quando a gente começa a escutar alguém em psicanálise, a gente percebe que existe uma porção de nós e da nossa vida psíquica que é da consciência, que é da racionalidade, mas existe muito em nós que escapa do acesso a essa consciência, o acesso a essa racionalidade. Por isso que o conceito de realidade psíquica é tão importante. Pensando na dinâmica da nossa vida psíquica, em que nem tudo é consciente, que muito escapa, né, do nosso controle consciente racional, um dos conceitos que a gente aprendeu na matéria teórica de teoria psicanalítica foi princípio de prazer. O que é o prazer para a psicanálise? Vocês se lembram? É o alívio de tensão, é a redução de desprazer. Então é como se a nossa vida psíquica estivesse o tempo inteiro buscando aliviar, buscando reduzir, buscando descarregar aquilo que gera tensão, aquilo que gera desprazer. Tanto que um exemplo é justamente quando alguém fica com fome. Quando alguém fica com fome, a fome traz uma sensação de desprazer, de incômodo. Qual que é a resposta psíquica para a fome? Eu posso, no momento em que eu sinto fome, tanto que se alguém tiver com fome enquanto ouve esse vídeo, fantasiar com uma comida gostosa. Né? Imaginar que eu vou até a cozinha pegar aquela comida, ou que eu vou até o mercado comprar, ou que eu vou até pedir aquela pizza. Cada pessoa vai ter a sua comida gostosa imaginária, né? E vai vir uma cena em que aquele incômodo da fome está sendo reduzido. Mas o que acontece? Né? Dá aquela aliviada, eu imaginar uma solução, eu fantasiar uma cena em que a minha fome está sendo saciada, mas não é o suficiente, porque eu continuo com fome. Então, existe o princípio de prazer na nossa vida psíquica, mas existe o princípio de realidade, que é apenas a fantasia não é o suficiente. Apenas imaginar não é o suficiente. Eu preciso ter essa organização consciente, esse planejamento para, eu estou com fome, então deixa eu ver o que é que tem na geladeira. Deixa eu ver o que é que eu posso preparar. Eu não tenho, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou comprar? Então, quando a gente fala de princípio de prazer e princípio de realidade, nós estamos falando dessa organização da nossa vida psíquica, de que nossa primeira resposta é a resposta fantasiada, é a resposta de trazer a solução em fantasia, o prazer mais rápido. Eu tô com saudade de alguém. Como que é a resposta a essa saudade? Vem a imagem da pessoa, eu imagino, eu fantasio que nós estamos perto, que nós estamos num lugar gostoso, que nós estamos fazendo uma coisa boa. A gente chama então, né, se o prazer é reduzir a tensão, é eliminar a tensão, é reduzir o desprazer, essa resposta primeira, que é veio incômodo, veio tensão, veio desprazer, eu fantasio, a gente chama de processos primários. Nos processos primários entra a fantasia, entra a alucinação, entra o sonho. E os processos secundários? Eles vão ter a ver... Peraí que travou. Os processos secundários, eles vão ter a ver com aquilo, o que a gente faz, aquilo que a gente age para viabilizar que o prazer aconteça, que a satisfação aconteça. Então, nos processos secundários, nós estamos falando do pensamento, da atenção, da concentração, da memória, nesse sentido
da nossa consciência. Viram como a consciência é importante? A ideia até aqui é a gente ir fazendo uma retomada dos conceitos que nós vimos em teoria psicanalítica, para irmos ligando como que estará presente na escuta clínica. E nesse caminho, princípio de prazer, princípio de realidade, processos primários, processos secundários, a gente entrou na nossa matéria de teoria psicanalítica no conceito de desejo. Vocês se lembram que a gente até teve uma aula com algumas músicas pra gente pensar o que será que dá dentro da gente, que não devia, que desacata a gente, é revelia, é feito uma aguardente que não sacia, ou então a música do Caetano que dizia assim, por quereres estares sempre afim do que em mim é de mim tão desigual, né? Então, assim, como falar de desejo é falar de conflito, falar de desejo é falar de algo que perturba, que inquieta, que mexe com a gente, que mobiliza. Escutar o desejo é escutar o que é que mexe com aquela pessoa, o que é que mobiliza aquela pessoa, que perturba, que inquieta. E vocês se lembram daquela chave do desejo? Que eu falei que era uma música pra gente guardar, assim, que é I can't get no satisfaction. O desejo, ele não tem satisfação, né? Quando busca satisfação, quando vai ver, escapou e aí vem um novo desejo de uma nova satisfação que nunca é satisfeita por completo. Mas dizer I can't get no satisfaction é pouco. Dizer que o desejo não consegue satisfação é pouco, porque a chave para a gente pensar é and I try, and I try, and I try. No sentido de que a gente não consegue satisfação, mas a gente tenta, e a gente tenta, e a gente tenta. O conceito de desejo ele é tão importante para ligar a questão da teoria e da clínica psicanalítica, no sentido que se o desejo é isso que mexe com alguém, se o desejo é isso que perturba, que inquieta, que mobiliza, né, é próprio da dinâmica psíquica, é próprio da experiência humana que o desejo nunca se satisfaça. Mas, embora isso seja próprio da experiência humana como um todo, há o desejo que nunca se satisfaz e a gente tenta, e cada pessoa tem suas formas únicas de tentar. Cada pessoa tenta de uma forma muito singular. Então, essa busca pela satisfação do desejo que nunca se satisfaz é um elemento ali, muito importante da proximidade da teoria, da articulação da teoria com a clínica psicanalítica. O desejo. Nós vimos também que, pensando no desejo, a definição do sonho na psicanálise é realização de desejo. O que faz com que Freud, na interpretação dos sonhos, defina o sonho como a via régia de acesso ao inconsciente, a estrada real de acesso ao inconsciente. Lá no sonho, nós encontramos os desejos e nós sabemos como esses desejos não são conscientes, como esses desejos, caso fossem conscientes, gerariam incômodo, gerariam perturbação, gerariam conflito, como que esses desejos aparecem no sonho de uma forma censurada, de uma forma disfarçada. Mas a partir dos conteúdos do sonho e a partir das associações que quem sonha pode fazer com esse conteúdo, a gente vai se aproximando de conteúdos inconscientes, né? O sonho então se torna, já que a gente considera o desejo
algo tão especial, algo tão importante para a gente escutar essa singularidade, já que cada pessoa tem sua forma única, sua forma singular de tentar a satisfação do desejo. No sonho, nós temos realizações de desejo manifestas que indicam conteúdos latentes que, inconscientes, para aparecerem nos sonhos, aparecem disfarçados, distorcidos. Então, o sonho também é algo que nós vamos voltar nessa nossa matéria de clínica, assim como a importância da fantasia. Chegando no finalzinho da nossa matéria de teoria psicanalítica, nós falamos da fantasia, nós falamos do brincar, das formas de criação artística, da literatura, do cinema, da poesia, como para a psicanálise, né, a fantasia é algo importantíssimo para conhecer uma pessoa. Enquanto num senso comum assim pode ser, não, minha fantasia é quando eu me distraio, aí eu devaneio uma fuga, é uma bobagem, né? Enquanto para o senso comum pode parecer só uma distração, um escape, algo irrelevante, para a psicanálise, a fantasia é um material fundamental para a gente conhecer os sentidos criados. Lembrando que não dá para separar o que uma pessoa vive, o que acontece, dos sentidos que são criados. Por isso que a fantasia ela é tão fundamental, porque é pela fantasia que nós chegamos à realidade psíquica, que é o que nós buscamos escutar em psicanálise, né? A própria sexualidade, o conceito de sexualidade em psicanálise tem muito a ver com a fantasia. A sexualidade tem a ver, como nós vimos, com a busca por prazer. E o próprio eu, que foi o último conceito que nós vimos na matéria, tem a ver com as identificações, as relações que foram importantes para nós, as marcas que ficaram dessas relações. Ou seja, né, essa retomada, essa revisão dos conceitos que nós vimos é para chegar nesse laço com a escuta. Falar de teoria psicanalítica é também falar sobre escuta. E agora que nós chegamos à matéria de clínica, nós vamos revisitando os conceitos teóricos estudados e articulando como é que vão estar presentes na nossa forma de escutar alguém. Na nossa forma de escutar alguém com cuidado, com atenção, com sensibilidade. Como que a compreensão psicanalítica sobre a vida psíquica vai estar presente nessa escuta? Esse é um movimento que nós vamos fazer ao longo dessa matéria, ok? Vocês já podem, né, com essa breve retomada, anotar as dúvidas de vocês para a gente poder conversar no Meet, ok? E aí a gente vai voltando na questão principal da nossa aula de hoje, que é a relação entre a teoria e a clínica e como é imaginar um primeiro atendimento, certo?